E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e faltam exatamente 15 dias para o lançamento de Pokémon Scarlet e Violet. E aquela expectativa tá bem grande. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como podem ser os Pokémon Shinies dessa região. É uma coisa que eu queria ter feito há muito tempo, desde o começo que tava saindo alguns Pokémons. Tentar fazer o predict de como são os Shinies em Paldea. Mas eu esperei o máximo, a gente tem uma média aí de 20 Pokémons lançados oficialmente que a gente conhece, além daqueles Pokémons que a gente viu ali o vislumbre no mapinha, que vazou num trailer no outro. Esses em questão a gente não vai mexer, não vai tentar adivinhar, porque oficialmente não saiu o artwork deles. Então bora deixar eles quietos, bora deixar a surpresa deles Shines mais pra frente. Por enquanto, bora brincar ali de como podem ser as versões Shines. E fala aí pra mim se vocês pretendem fazer alguma Shiny Hunt dos seus Pokémons favoritos da região de Paldea. Comenta aqui nos comentários qual é o seu Pokémon favorito e aquele que com certeza você está super ansioso pra capturar na versão Shiny. Então, como tá todo mundo nessa expectativa tão grande pra conhecer os Pokémons de Paldea e provavelmente conhecer os Shinies, que tem uma coisa que é muito legal, é você correr atrás de Pokémon Shinies, eu resolvi fazer algumas versões Shinies dos Pokémons que a gente já conhece oficialmente. Então aqueles que a gente não conhece, a gente deixa de lado e bora acompanhar esses Pokémons oficiais, começando com os iniciais, que são bem legais, pessoal. Sprigatito, a minha ideia de Sprigatito Shine é justamente que ele puxa um pouquinho ali para os tons de outono e ele acaba ficando num tom meio alaranjado, desbotado para ele, o que pode ser muito bom, pessoal. Não é todo Pokémon desbotado que fica ruim, ele puxando para esse lado meio outono pode ser bem interessante para o Sprigatito. Já o Fuecoco, como ele tem esse laranjão forte, eu pensei o seguinte: ele acabasse perdendo esse laranjão forte para uma tonalidade bem escura, puxando pro preto, que combina muito com ele, principalmente com a sua segunda tipagem Fantasma. Vai ficar sensacional se esse Pokémon ficasse assim. Agora o Quaxly é um que eu fiquei bem na dúvida. Com certeza a grande mudança dele vai ser aquele tom de azul, e eu pensei aquele tom de azul se tornando um roxo bem forte, ou se tornando um verde. Ambos eu curti muito o resultado final, e eu creio que eu acho que eu ficaria com a versão verde dele. Comenta aí qual dos dois vocês acabariam ficando. Agora para outros Pokémons bem importantes da região, bora seguir mais ou menos a ordem de que eles foram revelados pra gente. Começando com o Smoliv. Smoliv ele é baseado no azeitona, então Smoliv virando uma azeitona preta ficaria sensacional na sua versão Shiny. Esse aqui eu deixei bem preto puxado pro marrom, poderia ser um preto puxado para o roxo, também ficaria bem legal. Já o Palm ele é um Pokémon que vai ganhando as suas evoluções, o tipo lutador segundo os vazamentos. Então eu pensei ele se tornando um tom de vermelho, o que é muito bacana pra ele, eu curti muito esse resultado dele. Agora o Lechonk, pessoal. O Lechonk ele é um Pokémon com a pelugem escura, e uma coisa que eu sempre espero de Pokémon de pelugem escura, ele se tornando um pouco mais claro, porque fica muito legal. Não quero que ele vire amarelado, que não aconteça isso com ele, mas esse tom mais claro dele saindo do preto e puxando para o branco, eu acho que ficaria sensacional e eu capturaria muito o Lechonk na minha equipe. E agora o Fidog, pessoal, eu acho que por ele ser um pãozinho, ele poderia acabar se tornando um pãozinho mais queimadinho e também puxado ali pro lado rosa. Eu acho que combinaria muito com ele mesmo, esses detalhezinhos. Uper eu acho que ele ficando branco dessa forma aí com vocês lembraria muito alguns axolotes que tem por aí. Eu acho que seria bem interessante ele fazendo essa referência pra ele, e com esses detalhes roxos do tipo Poison combina demais. Agora o Grafaiai, pessoal, o Grafaiai é um que eu aposto também que vai acabar acontecendo isso da sua pelugem se ficar um pouco branca, mas também algumas outras partes do seu corpo ficando com um tom meio vermelho e o verde dele bem forte também. Eu acho que seria interessante demais para esse Pokémon. Já o Setita é um dos que eu aposto que a mudança vai ser pouco. Sempre tem esse Pokémon que acaba não mudando tanto assim. Então o Setita é um desses Pokémons. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais escuro naquelas partes que parece metal dele, e a parte que tem a coloração mesmo, que é o rosa, acabe puxando para um azul, meio ali que fazendo a contraparte dos jogos, o que seria bem interessante. Já o Bellibolt, pessoal, imaginei eles tendo sua pele bem mais escura dessa vez, e os detalhes neon dele, que ele no caso tem com amarelo, acabaria se tornando verde, fazendo ali uma referência também a algumas composições de plasma
que eu acho bem interessante para esse Pokémon. Já o Wiglett, como ele é um familiar próximo do Diglett, por que não o nariz dele ficar azul igual do Diglett, e também a sua areia, ao invés de ser cinza, acabasse tendo ali um tom puxado pro marrom, que seria bem interessante. Agora, a evolução do Girafarig, essa é o mais fácil de a gente fazer e tem meio que acertar a sua versão Shiny, porque eu creio que ele acaba resgatando muito do Shiny do próprio Girafarig. O Farigiraf acaba tendo essa coloração bem próxima a ele. Agora o Greavard é o Pokémon mais recente lançado oficialmente. Ele tem essa vela na cabeça, eu acabei deixando ela saindo do roxo para o azul. A gente já viu isso em um Pokémon Litwick, saindo do roxo pro azul. Tentei fazer essa copiazinha aí. E a sua pelugem, pessoal, como é mais cinza, eu deixei ela mais marronzinho, porque justamente fazendo referência, ele tá enterrado na areia. Então seria bem interessante ele dessa forma. Outro Pokémon que é favorito de muitos de vocês é o Armorage. E o Armorage, pessoal, como ele tem esses tons vermelhos e amarelo, eu pensei, pô, bora fazer aquela brincadeira legal de inverter como se fosse versão trocada? Então o Armorage dessa vez teria a cor violeta e alguns detalhes rosa, bem chamativo pra ele, bem interessante. Enquanto o Cerulege na versão Shiny teria seus tons vermelhos com detalhes rosas, que seria muito sensacional, pessoal. E de verdade, dos Shinies que eu fiz, eu queria muito que esse daqui fosse os que chegassem mais próximo, que eu juro, eu passaria horas atrás desses Pokémons numa Shiny Hunt muito louca. Agora, outro Pokémon bem interessante também, que eu acho que a coloração dele não deve mudar tanto assim. Ele deve ficar um pouco mais desbotado, meio puxando pra um cinza talvez. É o Klawf. O Klawf é um Pokémon que a gente sabe que vai ser um dos primeiros titãs que a gente vai conhecer dentro do jogo. O que é bem interessante, pessoal, pra esse Pokémonzinho assim, não mudar tanto assim visualmente. Agora, por fim, temos o Cyclizar. O Cyclizar, pessoal, é um Pokémonzinho ali que vai ser bem importante para a história, entre aspas. A gente sabe que algumas pessoas dentro de Paldea usam ele como montaria, e eu imaginei ele se tornando um pouco mais cinza, como ele estivesse perdendo as suas cores. Isso é algo bem legal que a gente vai ver com os lendários, por exemplo, que foi outra ideia que eu tive. Primeira ideia básica é os lendários meio que inverterem suas cores. Por exemplo, Miraidon agora passasse a ser vermelho, enquanto o Coraidon passasse a ser roxo, o que é bem interessante para eles. Mas existe também aquela teoria da questão das cores, onde um faz referência ao ultravioleta e o outro faz referência ao infravermelho, e que se a gente perdesse a ausência das cores, eles acabariam tendo cor nenhuma. Então eles ficando totalmente pretos, ficaria bem interessante também esses Pokémons. Lembrando que eles são lendários e também dito ser paradoxos. Bem interessante, pessoal. Eu quero que vocês comentem aí desses Pokémons Shinies que a gente tentou adivinhar para o vídeo de hoje, qual vocês estão mais empolgados, qual vocês provavelmente vão fazer Shiny Hunt, que vocês estão mais empolgados ali. A gente sabe que ainda tem vários outros Pokémons da região pra gente conhecer. Essa, até o momento, é a região que menos divulgou o Pokémon até a data do seu lançamento. A gente ainda tem 15 dias pela frente, então muita coisa pode acontecer. Pode sair bem mais Pokémons aí do que a gente imagina. E eu quero que vocês comentem aí qual foi o seu favorito desse vídeo. Lembrando, pessoal, isso aqui é só uma aposta, é só uma brincadeira. Muitos youtubers gringos fazem isso, não fiquem com raiva de mim, na moral. Aceitem alguns conteúdos que são bem legais também, como esse. Eu vejo vocês em breve para mais vídeos. Um grande abraço e fui!